gente, bom dia. Bom dia. Todo firme aí. Beleza. Olha, metade do nosso povo está com medo, né? Mas vocês foram corajosos como vieram. Hoje na igreja nós estamos celebrando o que mesmo? Pentecostes. Opa, estamos sabendo. Pentecostes. É o número, viu? Pentecostes significa o que mesmo? 50 dias depois da Páscoa. 50 dias desde que nós celebramos a Páscoa. A Páscoa é o centro de tudo, não é? Aí está bem simbolizada a cruz e a ressurreição. A Páscoa é o centro de tudo. Depois da Páscoa, o maior momento da nossa liturgia é o Pentecostes. Vamos ver quem sabe direitinho. Desde a quarta-feira de cinzas. Olha, quarta-feira de cinzas. Até Pentecostes, quantos dias são? 50. 100 dias. 100. 100 dias. Sabe como? De quarta-feira de cinzas até a Páscoa são 50 dias. Normalmente a gente lembra os 40, né? 40 dias da quaresma. Mas lembra que não se contam os domingos. Domingo nunca pode ser quaresma, porque todo domingo é ressurreição. Então, 40 dias de quaresma, mais 6 domingos dá quanto? 46. Mas quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado e domingo dá 50. 46 mais 4, 50. Desde a Páscoa até Pentecostes, mais 50. Se alguém tivesse participado assim todo dia da liturgia desses 100 dias, pronto, já está pronto para ser batizado, se não é batizado, fazer a primeira Eucaristia e a confirmação. É o tempo mais óbvio, mais bonito da catequese da igreja. Né? Mas hoje, então, Pentecostes. Lembra que no domingo passado a gente celebrou a ascensão de Jesus. E Jesus, ao subir, prometeu, né? Eu vou enviar uma força que veio do alto. É o Espírito Santo. Então hoje é a festa do Espírito Santo. Aí completa, né? Aliás, domingo que vem volta de novo a lembrar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. É uma tradição do Brasil hoje, em muitos lugares, celebrar a festa do Divino. Os devotos do Divino, a bandeira do Divino, é principalmente uma tradição de Minas Gerais, de uma certa parte lá de Santa Catarina, Florianópolis, por aí. Então tem a bandeira do Divino que vai passando de casa em casa, cada casa se abre para receber a bandeira do Divino, e aí partilha alguma coisa. É uma festa muito bonita. Talvez alguém de vocês já participou da festa do Divino, né? Então, para simbolizar um pouco isso, nós vamos agora trazer a bandeira do Divino, vamos olhar todo mundo lá no fundo, e os cantores vão dizer qual é o número do canto. 231. 231. Número 231. Mas é para cantar mesmo, viu? Olha que tem sanfona e tudo hoje para cantar a bandeira do Divino. Todo mundo olhando lá no fundo. Os devotos do Divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Ai, ai, Deus nos salve esse devoto.
atrás de melhores dias saia, no estandarte vai escrito que ele voltará de novo, que o rei será bendito, ele nascerá de novo. Ai, ai. Muito bem, nós temos aqui Padre Joseph Barinde, que veio do Quênia. Olha só, a igreja do Brasil e do mundo está recebendo muitos missionários que vêm da África. Até uns anos atrás, a África recebia missionários. Agora a África está oferecendo missionários na igreja. Essa Deus está consolada, tem muitos missionários africanos. No dia 18, me parece que é o dia 18, nós vamos receber aqui um grande grupo deles, seminaristas, que vêm cantar na nossa novena, como sempre fazem. Eu vou deixar o Senhor que mestre salvar, porque eu não sei o que ele quer. Ele falou que não, que é direito do lar. Ele vai falar as coisas se apresentando, falando da vocação dele. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E para celebrarmos bem esse grande acontecimento de hoje, o Pentecostes, vamos humildemente pedir perdão. Como é bonito saber pedir perdão, Como é bonito reconhecer quando a gente erra e quando a gente reconhece, uma porta se abre. Deixa eu preparar. Para a gente ser melhor. Se abre a porta para o Espírito Santo nos santificar. Espírito Santo agir em nossa vida. Senhor, que pela água do batismo fizestes de nós criaturas novas. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito Santo, e assim criais Esse é o sempre livro um do mundo Igreja. melhor. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que pelo batismo do Espírito Santo nos fizestes participantes da vida da igreja. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem Piedade de nós. Deus Pai de misericórdia, derrame sobre nós a graça do Glória Deus. só amanhã. Vamos cantar o canto penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade,
138, 138. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos, cada um para dentro de alguém, para quem quer oferecer a sua oração nesta manhã. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai hoje, no coração dos fiéis, as maravilhas do início da igreja, as maravilhas do início da pregação do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar sentados. Nós vamos ter só uma leitura na liturgia de hoje, que é a leitura dos Atos dos Apóstolos. Vou deixar o Cada vez mais nós estamos entrando assim por dentro para poder saborear toda a riqueza, toda a beleza da liturgia da igreja. 50 dias atrás nós celebramos a Páscoa. Toda a nossa liturgia cristã, ela tem a raiz lá no Antigo Testamento. Tem a sua raiz
Páscoa da libertação, ficaram livres da escravidão. Para sempre aquilo que ficou na memória deles. Para sempre o fato mais importante da história do povo de Israel é a Páscoa, a libertação da escravidão de Israel. E todos os anos eles celebram. Mais do que nós até, né? Eles celebram uma semana inteira, de assim, tanto simbolismo, tanta coisa bonita, lembrando a Páscoa. Agora, para nós é muito mais. A Páscoa é a libertação total, né? A libertação final também, libertação da morte, é a ressurreição. 50 dias depois que o povo judeu saiu da terra do Egito, aonde eles chegaram? E o que aconteceu? Agora já está mais difícil de lembrar, né? Chegaram no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, o que eles receberam? A lei. O povo judeu, o povo da lei. Moisés, né? Sobe lá no monte e traz para o povo a lei de Deus. Uma lei que é assim. Então, o povo de Israel é o povo da lei. A lei. Aí, a lei salva. Ou a lei condena? Condena. Aí o São Paulo vai dizer, né? A lei, na realidade, condena mais que salva, né? Olha eu aqui, ó. Tem alguém aqui que obedece direitinho a lei de Deus, sem falhar nada? Tem alguém? Só eu? Ninguém, né? Ninguém de nós consegue seguir rigorosamente a lei. A lei mostra o caminho, mas infelizmente a gente não consegue, né? Então tem que ter uma outra coisa que salva, que não é a lei. Quem nos salva, então? Quem nos salva? Aí a misericórdia de Deus através de Jesus. É isso que nos salva, né? Nós não nos salvamos, nós somos salvos. Pela graça de Deus, gratuitamente, através de Jesus. Então, o Pentecostes dos cristãos é novamente a lei? Não. Agora, Deus derrama sobre nós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. Não é prática da lei. Isso aí, né? A gente vai entender sempre mais. Então, agora a gente vai ver o que aconteceu no dia de Pentecostes. Ele vai ler, eu vou dizer porque a gente tem que entender as coisas. E tem que entender bem. Né? Olha, pode ser que o seu avô, sua avó, nem sabia direito que existia o Pentecostes. Né? E não teve aquela agitação maior. Mas agora nós estamos entendendo para poder sentir, saborear, celebrar. E então ele vai ver o que aconteceu no dia de Pentecostes agora, é o novo Pentecostes agora. Agora o Pentecostes dos cristãos. Pentecostes dos judeus, tudo bem, né? Nós recebemos eles também ali. Mas tem outro Pentecostes agora, que é o que mesmo? Conta lá o que aconteceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então vamos lembrar que Jesus, domingo passado, quando ele subia para o céu, ele falou: não saiam de Jerusalém, fiquem aí, fiquem reunidos. Então, desde que Jesus subiu aos céus até o Pentecostes, são 10 dias. Então, por 9 dias, eles ficaram em oração. E nós fizemos aqui, nessa semana, a novena de Pentecostes. É a novena principal
meio deles, Maria. Maria está lá. Por isso é aquela imagem, né? Maria, vendo a imagem do Espírito Santo lá. Maria, a primeira pessoa que recebeu o Espírito Santo, concebeu pela força do Espírito Santo. E no Pentecostes ela está lá. É a igreja que está se formando, a igreja que está nascendo. Maria está no meio dos apóstolos. Então, o que aconteceu? Que eles estavam lá reunidos e daí? De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, aí também já está lembrando o paralelo com aquilo que aconteceu no Monte Sinai. Leiam lá, no livro do Êxodo. Já faz um ano que na Escola da Fé nós estamos estudando o livro do Êxodo. Tem muita gente que veio à Escola da Fé na terça-feira, faz um ano já só no livro do Êxodo, que é lá onde está a Páscoa de Deus e o Pentecostes. Então, lá no primeiro Pentecostes, o Monte Sinai diz que ele tremia todo, relâmpagos, trovões. Foi o primeiro Pentecostes. Agora também aconteceu uma ventania tão forte, quase derrubou a casa lá, viu? E aí o que apareceu? Então apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Agora vamos olhar para elas aqui, e a gente vai entender por que a gente acende a vela na nossa liturgia da igreja. Tem muitos símbolos. A vela acesa no dia do batismo, a grande vela lá, o símbolo da Páscoa. Olha bem para essa chaminha aí. Parece uma língua? Então, simbolizando o Pentecostes. Vem uma chama de fogo pousou sobre a cabeça de cada um. Então, quando a gente celebra, a gente pede que o Espírito Santo agora esteja aí, a gente. O Espírito Santo que faz a gente entender, que faz a gente acolher Jesus. Então, uma chama de fogo apareceu sobre a cabeça de cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Então é o dia da comunicação. Espírito Santo, abre a nossa boca, abre os ouvidos, aí acontece a comunhão, está vendo? A comunhão pela comunicação. Espírito Santo é o Espírito que faz os apóstolos falarem. E todo mundo se entendeu. É bonito isso? Não é só falar, é se entender. Então, quando tem o Espírito Santo numa comunidade, aqui, ó, existe união, existe entendimento, existe comunhão. Né? Não é assim que vocês fazem em casa? Quando você briga com uma pessoa, não fala mais com ela? Vocês estão sem falar com alguém aí? Olha, o maior castigo que a gente dá para uma pessoa, tranca a comunicação. Não. Aí, ateia a coisa. O Espírito Santo vem para quebrar isso, viu? Para a gente se comunicar. Então, todo mundo começou a falar e todo mundo começou a entender. E agora, olha um outro fenômeno. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Então, também o Espírito Santo produz a comunhão.
entre todos os povos do mundo, todas as nações do mundo. Esse dia é o dia oficial em que nasceu a igreja. Está vendo? A igreja agora começa lá em Jerusalém, pela força do Espírito Santo, ela vai chegar a todas as nações do mundo. Hoje a gente pode dizer que já chegou. Não quer dizer que todos já receberam Jesus, mas está tudo. Então o fenômeno aqui agora é esse, viu? É o entendimento, é a comunhão. A igreja não tem barreiras, por isso a igreja se chama católica. Está vendo aqui? Começa a igreja católica. Católica quer dizer Universal. universal. Tem o Edir Macedo aí que criou a igreja universal. Está copiando da gente. Nós, desde que nascemos, já somos universais. A igreja nasce já unindo povos de línguas diferentes, culturas diferentes. Agora vamos contar só naquele dia vamos ver quantos povos estavam aí. Vamos fazendo a conta comigo. Ele vai falar. Nós que somos partos, medos, elamitas, 3, habitantes da Mesopotâmia, 4, da Judéia 5, e da Capadócia, 6, do Ponto 7, e da Ásia, 8, da Frígia 9, e da Panfilha, 10, do Egito 11, e da parte da Líbia, 12, próxima de Cirene, 13, também romanos que tinham exílio, no 15 vai, judeus 15, e prosélitos, 16, cretenses 17, e árabes. 18 países. Olha, a igreja já nasceu assim, hein? 18 países estavam lá. Cada um com uma língua diferente, cada um tinha costume diferente, mas a igreja começa já católica. Olha, está aqui o José Cambari, depois ele vai dizer de onde ele vem, viu? A igreja hoje é assim, ó, é universal. É uma comunhão de culturas, comunhão de pessoas, todas com língua diferente, pensamento diferente, mas formando uma só comunhão. Essa é a maravilha da igreja católica, está vendo? Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Agora Deus. você vai ler tudo de novo sem explicação. Agora todo mundo já entendeu ele? Vai ler devagarzinho, que é o guia de hoje, é o guia de Pentecostes. Se cada ano do Pentecostes a gente entende um pouquinho, olha, quando nós tivermos 200 anos, já vamos entender mais, né? Tá bom? Então vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava.
da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós nos escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então está o Pablo José, que veio de José. De um outro de onde você vem, é de outra cultura, outro lugar. Então está aqui hoje. Você imaginava que um dia você ia estar aqui em São Paulo? Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome, como o padre José Sarão, padre José, Bahia, missionário da Consulada Nacional do Quênia. Eu fiz a primeira parte da formação lá no Quênia, entrei no seminário 2008 até 2010. Passei 10 anos da formação, mas esse ano foi dividido. 5 anos no Quênia, 6 meses na Colômbia aprendendo espanhol, 4 anos e meio na Argentina estudando teologia de Mendoza e em Buenos Aires. Depois voltei para a Quênia em 2018 para se ordenar padre. Em 2018, em setembro, cheguei aqui no Brasil para realizar a minha missão. A primeira missão foi enviado lá no Paraná, em Cascavel, onde aprendi espanhol, no português, 3 meses, e aí era trabalhando no seminário e na paróquia. 2021, voltei para a Quênia de vez, e daí fui enviado no Amazonas, em Manaus, para acompanhar os missionários lá. Noviciado na casa de formação. Teve a oportunidade para visitar também com os originários, os indígenas, lá no Roraima, após a ceia de sol. Mas aí fiquei só 2 meses. Depois voltei para o Amazonas. Semana passada cheguei aqui para continuar com a assembleia que temos aqui paroquial. Que temos a paroquial, a congregação. E a gente está junto lá com o Padre Moisés. Mas agradeço muito ao Padre Moisés quando eu cheguei aqui a primeira vez. Ele me acolheu bem e sempre me chamava, quando ele vai lá conhecer o trabalho da família lá. E ajudou bastante o trabalho dele e inspiração para nós. Pessoalmente, como missionário jovem, aprendo bastante com os missionários experientes que passaram na terras africanas, fazendo missão, deixaram marcas. Por isso, semente que eles semearam, nós somos frutos disso. E sou muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui. Como aconteceu minha vocação lá no Quênia? Eu fui convertido da igreja protestante à católica. Não era católica, porque meus pais eram evangélicos. Mas graças a minha avó paterna, que era sempre católica de nascença. Então ela me levava na igreja, mas eu apanhei quando fiquei rebelde para não ir na igreja evangélica e comecei a seguir. E minha avó, que eu apanhei um pouquinho mais, mas depois disso minha mãe só apoiou. Tinha que acolher a decisão que eu tomei para seguir minha avó. E graças a isso eu entrei em paz em adolescência missionária e minha vocação começou apaixonado pela igreja, apaixonado por seminários e como que a gente fazia, e aquela vontade de servir e conhecer o povo novo, isso foi o que me chamou muita atenção. Eu não sabia o que me esperava na missão, mas Deus preparou coisas lindas e maravilhosas para mim. Cada lugar que eu passo, eu paro para a missão, mas não sei o que eu vou encontrar.
Deus capacita e Deus envia para a missão. E como eu disse, a missão é apaixonar-se por Cristo e simultaneamente apaixonar-se com seu povo. Porque Cristo se apaixonou primeiro por mim, e eu me apaixonei por ele, e agora me apaixono com seu povo. Por isso eu estou disposto a ir aos povoados, a outra margem, para levar a palavra de Deus, sempre inspirado e iluminado pelo Espírito Santo. Assim que essa festa para mim é solenidade, e para recomeçar, para me dar força como missionário, como padre, para levar para frente o Evangelho sempre. Deus abençoe. Já fala melhor português do que nós, né? Fala bem, menino, vai aprender de verdade, né? A primeira coisa do missionário é aprender bem a língua do lugar que ele vai, então já está bem. Agora vamos ficar de pé, vamos cantar o Espírito Santo, o canto que nós bem sabemos, que é o número 4. Número 4, né? Nós, descer, divina luz, vamos pedir isso mesmo, né? Que o Espírito Santo venha transformar a nossa vida, a nossa comunidade. O Espírito Santo que faz tudo ficar vivo, né? Ele é o Espírito vivificante, o Espírito da vida. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito do céu, mandai de tua luz um raio, de tua luz um raio, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de
creio. Vinde, Espírito. Foi para mim? Não. E agora, Mi menor. quem trouxe sua Peraí. oferta, pode trazer aqui diante do altar. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, do pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a semana que hoje iniciamos, tudo que nós fizermos essa semana, nossas palavras principalmente, sejam palavras que criem comunhão, e assim o nosso culto seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. É isso mesmo, é nosso dever, é nossa salvação, saber agradecer. Agradecer a Deus sempre, para levar a plenitude o mistério da Páscoa. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas, desde o nascimento da Igreja. A Igreja é católica, enviada a todos os povos para levar o conhecimento do verdadeiro Deus e unir numa única fé os povos de todas as culturas e línguas. Por essa razão, hoje nós nos louvamos cantando. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito que vem em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não passará. Intenções particulares, queremos lembrar 10 anos de
falecimento do Apílio Carrano, que é a Valéria filha. Lembrando também a mãe, a Leonor Matias Carrano. Maria de Freitas, que faleceu quinta-feira. Olha, a irmã da Anaí, nossa querida Anaí aí, faleceu a irmã dela, que Deus abençoe, né? Também o Carlos e a Vilma estão agradecendo a Deus pela recuperação da saúde de Maria Clara. Ainda está aí o sinal do médico, estão agradecendo a Deus pelo aniversário do filho Éder Rafael, que mora lá em Minas, em Juiz de Fora. E a Ana Paula está agradecendo e louvando a Deus pelo aniversário da filha Gabriela Bueno Pereira. São as intenções especiais. E agora lembrem-se, tudo aqui é o Espírito Santo. Esse pão e esse vinho vão ser consagrados agora pelo Espírito Santo. Prestem bem atenção na missa. Tudo aqui, o mundo tem um sentido grande, né? Agora, nós dois, os padres, vamos pedir que venha do Espírito Santo para santificar esse pão e esse vinho. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para sempre e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos o poder. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando todos a memória da morte e da ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e nos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, o Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que era a festa da caridade, o Papa Francisco, o nosso bispo Rodrigo e bispo auxiliares, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente aqueles que celebramos nesta Santa Missa, e de todos que partiram desta vida, acolhidos pela voz, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos,
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos como Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. E agora vamos cantar o Cordeiro de Deus, preparando-nos para a Santa Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Que essa comunhão do corpo e do sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Número 313. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, estes dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, estes dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência que com o eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência.
cada um de nós não esqueça de levar a programação da novena da Consolata. Leve lá para o seu prédio também, da sua rua, né? Isso tem que ser distribuído de casa em casa. Cada casa vai receber a programação da novena. Então, vocês vão ver aí, mas eu queria lembrar de modo especial assim, algumas coisas. Sábado começa a novena com a comunidade de Santa Gertrudes. Depois de cada novena, aí no pátio vai ter quermessinha. Quermessinha gratuita, né? Não é pagar. A gente vai se confraternizar aí, mas cada um já está trazendo, né? As coisas para confraternizar. Paçoquinha, pé moleque, Maria Nossa, doce, bolo, cada um traz e leva com os outros aí à frente da igreja, tá? Então, assim vai. Então, você vai olhando aí, é importante a sua participação. Então, na semana que vai, do dia 11 ao dia 20 de junho, voltem todos os compromissos à noite, viu? Compromisso ético. Depois da comida, segunda-feira, por exemplo, não, amanhã, viu? Da outra semana, vai vir aqui a missão Belém. Vocês vão ver coisa linda que tem em São Paulo a favor dos moradores de rua, dos pobres em geral, recuperação de pessoas que caíram, né, na dependência química, etc. Então, na segunda-feira. Terça-feira vai ter uma celebração da Páscoa judaica, para a gente entender como foi a Páscoa judaica. Quarta-feira, como sempre, tem terço, né? Ter a quarta-feira, não vai ter missa quarta-feira da outra semana, mas vai ser o terço da criançada, né? O terço das crianças. E assim vai. Vai ter o Corpus Christi, né? Grande celebração. Vai ter encontro com os seminaristas e os missionários da Consolata. Dia 19, daqui a 15 dias, só 15 dias tem, vai ter almoço aqui. Quem quer adquirir o convite para o almoço, tem que fazer rápido, viu? Porque só tem lugar para 180 pessoas. É um almoço assim, reduzido, por causa que a gente não pode fazer aglomeração. É R$30. Vai ter vinho também, o jeito está recebendo prendas para o vinho. Tudo isso porque nós estamos ajudando a construir a igreja de Corisco, no Jardim Corisco. Algumas pessoas aqui já foram lá, nós vamos aos poucos indo lá, nós estamos dando apoio a uma comunidade da periferia. Eu mesmo fico lá uma vez por semana, porque né, quinta-feira, já estamos tomando conhecimento daquele povo lá. Eles não têm igreja, então nós vamos construir a igreja deles. Tem coragem? Vai ser uns 300 mil mais ou menos. Vai ser 300 mil. E quem que vai pagar isso? Vamos ver, né? Vamos começar aí, essa campanha, para, eu não sei se vai ser 300 mil, mas eles não fizeram essa ainda, mas vamos mandar logo. Por enquanto tem a planta aí no nosso painel, né? Mas vamos lá, vamos conseguir ajudá-los e eles também têm alguma coisinha, né? Depois de 5 anos de trabalho, 122 mil. Mas, claro que eles lá estão vendendo pipoca, estão vendendo bolinho na porta das casas. É a comunidade de periferia. E a gente vai, com certeza, ajudar. E agora nós vamos terminar a nossa celebração lá fora, viu? Lá na frente da nossa Vai sempre prestar sua fita. a gente vai sair para o seguinte forma. A bandeira, olha lá, nosso irmão vai levando a bandeira na frente, a bandeira do Espírito, e vai primeiro nosso passo, ele sai daqui, vai parar na frente da Consolata, viu? Estamos começando o mês da Consolata. O mesmo canto de entrada. 232, 3, 1. A bênção vai ser
agora. Você pediu minha correia, então? Não, no fim, assim, era pra ir, mas depois, como o padre já se mandou logo de cara, A gente aí. podia continuar aqui. Não, chega, o povo foi lá pra fora. O padre. Bom dia, João. O padre disse assim: quando ele saísse com a bandeira, pode parar aqui dentro que não tem problema. É. Traz pra mim, então, de novo. A Chiquinha, ó, eu ia dizer a Chiquinha. Tudo a ver, a faixa. A percussionista não veio hoje? Tá com Covid-19. Pegou de novo a Covid-19. Nossa. E vacinado, graças a Deus, porque pegou mais leve, Sim, né? mais tranquilo. Mas não teve jeito. Aí agora.